Boa noite. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz. Demais. Eu também sou feliz. E estou muito feliz. Tiagão, segura essa aqui, Ralph. Olha aqui, mano. Olha isso aqui. Minha vitória, eu sabia que ia ter sabor de mel. Eu sabia que um dia eu chegava lá. Esse Fred nos constrange, e os filhos constrangem, porque aquilo que é derramado, ele cai na orla, e ele para ali, e vai juntando na orla. Então os filhos que estão próximos do pai dessa casa, tem que estar mais encharcado ainda, tem que estar mais cheio ainda. E aí a gente chega e a gente é constrangido com o amor. Eu cheguei hoje lá, foi uma novidade. Teve uma profeta lá, psicóloga, que eu não conhecia, e ela já começou no manto, e eu, agora mesmo, e estamos juntos, e já me recebeu ali muito bem. Eu louvo a Deus por esse amor. Pastora Fabiana, Fred, obrigado, eu honro esse púlpito. Esse púlpito dessa casa, ele tem uma autoridade incrível, não porque ele é sagrado, mas por causa da consagração dos anjos dessa casa. Então eles vêm e manifestam isso aqui, tem uma amizade com os amigos do Espírito Santo. Então agora, depois da cruz, as coisas já não são santas, mas os santos estão aqui, carregando o santo, buscando a santidade, no caminho da santidade, no caminho da perfeição. Quantos querem continuar mergulhando aqui no nome de Jesus? Quero honrar os apóstolos que estão aqui. Hoje eu, graças a Deus, me colocaram na primeira, porque eu só vou abrir o caminho. Eu sou o João Batista, eu só abro o caminho, eu preparo o caminho, e você se prepara aí, que eu não sei como é que vai acabar esse negócio, que eu acho que nem vai acabar. Vamos lá, alguém? Quer antes tem fome e sede aí? Eu estou apaixonado por Jesus. Edilson, que banda, cara, que da hora, mano, que saudade de você. Olha aí, já trouxeram os fãs tudo junto. Fiquei fã também, tá bom? Muito louco. Agora, gente, tem que tirar uma foto aí. Quem que vai tirar essa foto? Não basta ser no litoral, tem que ter água de coco no púlpito. Aleluia. Fred já orou, mais uma vez, por gentileza. Espírito Santo de revelação, nós estamos aqui por causa de Jesus. Tudo é por Ele, tudo vem dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele está no futuro nos aguardando. Obrigado por conferências como essa, que são oceanos que nos disponibilizam para que possamos imergir, mergulhar, nos aprofundarmos. Obrigado, Jesus. Desperta, Espírito Santo, os teus filhos. Desperta, Espírito Santo, os teus filhos para cada vez mais passos de maturidade, para acessar aquilo que já é deles, em Cristo Jesus. Assim oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Graças a Deus. O assunto hoje aqui é mergulhando e causando. Você pode abaixar meu retorno um pouquinho, tirar um pouquinho do médio grave e colocar um pouquinho de agudo, porque quem tem um órgão avantajado desse aqui, sai muito pelo nariz a voz. Sabe que lá na igreja o pessoal, eles colocam uma xícara para mim, e eles sabem que eu não gosto, porque uma vez eu fui tomar na xícara e aí molhou o nariz, aí ficou pingando, chato pra caramba. Mas amém, eu estou nem aí. Trago um abraço da minha esposa Jaque, ficou cuidando do Caio, nosso filho mais novo, que ele não está muito bem de saúde, graças a Deus já está melhor. Trago um abraço dela, da Igreja para Todos, pastor de vocês, a pastora de vocês, eles realmente nos inspiram demais. Mergulhando e causando. Gálatas capítulo 1, 11, por gentileza. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 11. Eu fui músico também, cara. Verdade. Eu sei tocar sanfona. Verdade. Né, Fred? A gente chapa junto, né, Fredão? A gente chapa junto. Edilson, tem que fazer umas pontes aí. Gálatas capítulo 1, 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma,
nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Repitam comigo: Jesus Cristo revela. O assunto de continuarmos mergulhando, o assunto de continuarmos imergindo, mergulhando e causando, ele tem um sentido de sumindo e sendo a causa. Não precisa abrir. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 4, diz assim: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A palavra sepultada, na concordância de Strong, ela significa desaparecer. O mergulhar, ele precisa estar muito claro nas nossas mentes, que ele literalmente nos faz desaparecer. Eu fiz um teste, eu estava em Ubatuba, aproveitando as férias do outro pastor da igreja. Eles falaram: não, vocês têm que ir com a gente, vocês têm que ir com a gente. A gente: não, as nossas férias é em fevereiro. Ele: não, vocês têm que ir com a gente. Aí nós fomos. E aí, como eu sabia que eu tinha um desafio de impartir a vida de Cristo no tiro e o leste, pela primeira vez aluguei uma prancha, aquelas de stand-up. E aí eu entendi aquele negócio lá. Aquilo é um leste, não é, Felipe? Aquilo é um leste, não é isso? Stand-up também tem, não tem? Stand-up. Pindamonhangabense também fala inglês. Stand-up. E sabe, eu coloquei aquilo e fiquei muito seguro, porque esse negócio de dizer assim: você sabe nadar, irmão? Sei. Sabe nadar o quê? Quantos minutos? Esse negócio não funciona muito bem, né? Sabe nadar, irmão? Sei, claro. Não, você sabe não se afogar 1 minuto, 2 minutos. Se você tiver um preparo bom assim, você fica 3 minutos, 4 minutos. Então assim, quando você vai remando aquele negócio, você pega um jeito, você vai saindo. Daqui a pouco as pessoas estão pequenas. E aí você está lá no fundo. Aí eu falei: então é esse negócio aqui. O leste é esse negócio aqui. O desafio é tirá-lo. E quando você tira o leste e dá um mergulho, é justamente para você perder o seu controle, a sua segurança. Porque se você realmente não é um atleta de maratona, você vai morrer, você vai se afogar. Agora, o desafio de tirar o leste aqui é de desaparecer mesmo. Porque quando nós desaparecemos, quem que aparece? Quando a gente some mesmo, quando a gente vai saindo de cena, o Cristo vai aparecer. E eu vou dar umas dicas para vocês aqui, embasado na palavra de Deus, para que a gente saia um pouco da subjetividade. Eu sou rato de retiros, concílios e tantas outras coisas, e de verdade, quantos e quantos retiros eu fui, cara, e eu trabalhava para Jesus, e eu fazia, e acontecia, e na verdade Deus queria a mim primeiro. Ele queria que eu mergulhasse primeiro e que eu saísse de cena para que o Filho dele aparecesse. Não sei se vocês sabem, mas o bom aroma, o bom perfume que Deus quer sentir em você é o do Filho dele, Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós temos esse aroma, nós temos esse perfume. O fato é que quando a gente não sai de cena, começa a misturar os cheiros, aí fica um negócio meio esquisito, meio estranho. Então eu peguei aquela prancha e de verdade eu não tirei o leste, porque esse negócio de eu sei nadar não cola muito comigo. Não tem preparo físico, como o apóstolo César, né, todo sarado, todo, né, malhado, todo. E aí eu falei: eu já entendi o que é. E portanto hoje o assunto é que a gente suma, que a gente saia de cena para a gente ser um causador, mergulhando e causando, ou seja, saindo de cena, mas sendo o próprio Cristo na vida das pessoas. Esta subjetividade de um adorador, ela precisa entrar numa conduta de segunda a domingo, domingo a domingo, e aí a gente começa a ser a voz, a ser as mãos, a ser os pés, e assim nós vamos manifestando o que foi estabelecido na cruz, o reino de Deus. Quantos estão comigo? Quando eu falar alô, vocês falam oi. Alô? Oi! Eu gosto do oi daqui, que é um assim, bem bacana. Então, os sepultados com ele fala de nós sermos totalmente tirados, nós sairmos de cena. Sabemos que Deus nos criou num ambiente de relacionamento e intimidade, e nunca era para que a gente
pudesse ganhar. Quantos sabem que o início da igreja nunca foi para que a gente ficasse com um foco na situação da multiplicação? Não, o foco era que as pessoas conhecessem a Cristo. E quando a gente conhece a Cristo, a gente multiplica. O assunto nunca foi fazer, o assunto foi ser, se relacionar, ser íntimo, sair de cena e entender que o propósito dele é bom, é perfeito, é agradável. E assim a gente começa a multiplicar naturalmente. As pessoas falam: o que está acontecendo naquela igreja lá? Que igreja? Aquela igreja que tem um logo assim, um negócio bacana assim. E vai lá para você ver. Vai lá, vem e veja. Deus nos criou nesse ambiente para relacionamento e intimidade. Jesus veio revelar o Pai. Quando a gente fala desse relacionamento de intimidade, relacionamento de pai, existem vários níveis, diversos níveis de experiência, sim ou não? Tem pais aqui? Tem mães aqui? Que tipo de pais? Que tipo de mães? Qual tipo de governo? Qual tipo de repreensão? Qual tipo de grito? Não tem grito, pastor, nós governamos, então a gente conduz. Então, qual tipo de filho? Que filho nós temos? Que filho éramos? Quantos entendem que nós temos sempre um pressuposto? A gente parte sempre de algo, mas quando se fala do ambiente espiritual, a expressão de amor nas ações, nas repreensões, elas também acontecem para que Cristo seja conhecido. O assunto sempre foi Cristo. Se nós lermos no Antigo Testamento, toda vez, em sua grande maioria, que aparece a palavra, no sentido literal, a palavra, e veio a mim a palavra do Senhor, né? No Antigo Testamento, uma das raízes é dabar, e o Strong, ele diz que aquilo significa assunto. Uma das traduções de dabar significa assunto. Sabe qual é o assunto do Pai? A palavra. E aí a gente abre o livro do início das coisas. Você já está pensando em Gênesis, mas lá em João estava dizendo assim: no início era a palavra. Aí ali já é Logos. E ele era Deus, e ele estava com Deus. O assunto do Pai é o Filho. E todas as vezes que nós imergimos, que nós mergulhamos, não é simplesmente para que a gente saia daqui queimando, não é simplesmente para que a gente tenha experiência, mas é para que a gente leve a experiência, é para que a gente leve o fogo, para que a gente leve a chama. E eu quero desvendar os mistérios dessa situação de fogo e chama, porque às vezes a gente pega e fala assim: ei, chega na fábrica, ou chega lá em algum lugar, e de repente não é um ambiente propício para você queimar, ou para você estar ativo ali do jeito que foi a sua experiência aqui, mas de repente é um ambiente propício para você fazer uma fogueira e colocar peixe e colocar pão e servir as pessoas. O assunto do Pai de Gênesis e Apocalipse, o Filho. Então todas as vezes que ele encontra o Filho em nós, a sua imersão, o seu tempo investido nessa casa, ele começa a gerar em você uma conduta, e essa conduta atrai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Essa conduta, cadê o Wesley? Estou entendendo. Cadê meu brother? Cadê? Ele só vem com o Hernandes Dias Lopes. Esse cara, você vai falar um negócio desse comigo? Ô Wesley, você está me assistindo aí, cara? Toma atento, hein? Não vou parar de orar por você. Se você mergulhou, se você tem mergulhado, você tem que entender que você já está causando. E esse causar, ele não é no sentido pejorativo. Sabe quando a gente chega num lugar e a gente é um pouco inconveniente? O cara chega e fala assim: é o crente aí, ó, já está causando. Não é desse causar que eu estou falando. E de verdade, se você acha que, olha, eu tenho, pastor, de verdade, você é meio animadinho, você é meio motivado, mas a situação de causar para mim, ela é diferente. Eu sou bem compassado, eu sou regrado, quando o assunto é vida ou morte,
Eu lembro do Brisa falando isso. Você está num carro, num penhasco, e o carro está quase caindo. Você não pode se mexer e nem suar, nem cair uma gota de suor. E de repente passa alguém fazendo Cooper. E aí você fala assim: ei, por obséquio, você pode me ajudar? Eu estou quase morrendo. Não. Você não consegue ser compassado. Você não consegue ser educado, porque o assunto é vida ou morte. E o assunto do Pai também é vida ou morte. O assunto do Pai, quando a gente fala em batismo, é morte. Quando fala de cruz, é morte. Quando a gente fala de ceia, é morte e ressurreição. Esta vida, ela precisa fluir de nós. Por isso que eu queimei por este versículo, porque ele pode até ser ensinado dentro de normas, dentro de ferramentas que Deus nos deu. Tem homens ao máximo, mulheres... Não, é o contrário? Mulheres únicas e homens ao... Tem tanta coisa boa que nos leva a um entendimento claro. Mas agora, o que você vai fazer com essas imersões que o pastor Fred está colocando na mesa? Qual é o fruto na sua conduta para que isso permaneça? Porque os frutos que glorificam ao Pai são muitos e são os que permanecem, ou seja, os que não fruto que não apodrece é quando a gente mergulha e a gente some e depois a gente começa a causar coisas eternas na vida das pessoas. É para ele, vamos lá. O Evangelho de João vem dizer para mim e para você que a vida eterna é que conheçam a Deus Pai e conheçam Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe quem que é o mistério dessa sociedade? A rocha Rio Santo. Antes o mistério estava oculto. Os nossos antepassados estão sendo aperfeiçoados conosco. Eles não experimentaram. Eles não eram morada, eles eram visitação. Hebreus fala disso. Agora, de verdade, as pessoas estão lá, tem que trabalhar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar, eu tenho que reter, não sei o dia de amanhã. Aí vocês chegam causando ambiente, imergidos, mergulhados. Ei, vamos lá, quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus aí? Vocês chegam pavorando. Sabe como? Servindo pão, servindo peixe. Ei, posso te ajudar? Ei, posso te servir? Posso chorar com você? Posso orar por você? Eu posso te amar? Ei, eu não sei essa resposta. E de verdade eu não faço nem ideia a sua dor. Mas eu posso te orar. Eu posso fazer uma oração por você. Eu posso te abraçar. Esta conduta, ela não muda mais. Porque você não aprendeu. Você voltou à origem. Você não aprende, você volta para a natureza de Cristo Jesus. Olha um gesto. A gente estava numa festa esses dias e tinha algumas ações dentro da festa que eram comunitárias. Era assim um auxílio. Os irmãos se juntaram, eu quero abençoar esse irmão, eu quero fazer acontecer. Então tinha lá um voluntário que estava trabalhando com muita vergonha. E meu filho de 11 anos, ele entrou na fila e pegou aquele prato bem feito assim de churrasco para ele, e eu comecei a picar para ele e fiquei esperando todo mundo e tal, aquela coisa que o Vande é assim, a Jaque também. E aí ele sumiu e a comida começou a esfriar, E aí eu falei, não é possível, ele já foi na fila. Então foi o último lugar que eu procurei ele na festa. E quando eu voltei para a fila, ele estava na fila novamente com um prato vazio. Falei, camarada Caio, meu filho de 11 anos. Ô Caio, papai já cortou sua carne lá, está esfriando tudo. Ele falou, pai, eu estou aqui porque o Rafa está com vergonha de fazer o prato dele, eu vim fazer o prato para ele. São condutas como essa que a gente celebra Jesus porque está dando certo, sim ou não? Qual é a conduta de filho que o pai está celebrando? Qual a conduta que o pai está olhando lá em cima e falando assim, uau, parece que eu estou enxergando o meu filho Jesus nesse irmão. Como é o nome do irmão? Falcão? O Falcão está cheio de Jesus, está cheio do meu filho. Que cheiro agradável.
Nós amamos e ficamos ali naquelas festas da escola. Ai, sai da frente, eu quero ver meu filho. E tenta filmar, e tenta fotografar, e tenta, sai da frente. Aí vem aquela pessoa pequena assim, levanta, Tiagão, por favor. Obrigado, estou com 2 filhos aqui da Para Todos. Assim, ó, bem fininho, igual a mim. E fica na frente, cara, você está ali querendo ver teu filho. Obrigado, queridão. Curado, viu? Fica tranquilo, líder de jovens lá na Para Todos. É, fortão. E sabe, Deus fica assim, procurando os adoradores dele também. Sai da frente, sai, deixa eu ver se eu vejo, deixa eu ver se eu enxergo. Qual é a conduta? A conduta que agrada, a conduta que levanta cheiro agradável. Porque isso é por uma revelação. Aproveite o oceano da imersão. Sai de cena e comece a entender as coisas eternas, porque o Espírito Santo quer revelar para você. O Espírito Santo não quer revelar só para os líderes. Você é líder também. Você também está sendo governado, se governando a si mesmo. E quando a gente manda na gente, a gente não manda mais em ninguém, conduz todo mundo. Vamos lá. O causar que permanece é fazer Cristo conhecido. Fechamos? 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O apóstolo Paulo já sabia que eu ia dar desculpa. O apóstolo Paulo já sabia que a gente não ia se sentir qualificado. Ah não, isso não é para mim, isso não é... Mas quem disse que o assunto é uma retórica? O assunto é manifestar aquilo que você se torna, aquilo que você é, na onde Deus te leva, aonde os braços do Fred não alcançam, da Fabiana não alcançam. E assim Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, vão se tornando conhecidos. Causar o reino é mudar o mundo. Eu estou te chamando aqui para você continuar mergulhando, saindo de cena, para você causar o que? A mudança do mundo. Dá um sorriso para a pessoa do lado aí, vai. Não espera a música do Fala Mansa para você rir não, porque não precisa. É antiga, já está fora de moda. Dá um sorriso para ele e fala assim: vamos mudar o mundo. Mundo. Eu sei que você está pensando aí, pastor, esse negócio de mudar o mundo, Deus sabe, eu não estou dando conta de pagar o cartão de crédito. Eu deixei o boleto lá, pastor. Não consigo. Pastor, mudar o mundo, eu estou com o desafio de criar meu filho. Pastor, eu não estou entendendo se eu consigo ou não criar meu filho. Pastor, eu não consigo resolver aquela situação de atrito, de contento. Você se sente desqualificado? Bem-vindo. Porque são esses que Ele chama. Porque são pessoas reais que Deus conta. E se nós olharmos para os 12, o que tem a ver os 12? Um que cobra imposto. Vai pensando nos 12 aí. O outro que é pescador, vai, coloca um que carimba com outro que pesca, com outro que puxa. Pensa no rolo. Pensa na treta. Tava fácil fazer um coral. Baixo, tenor, contralto, soprano. Cadê a galera dos naipes aí? Que tem aqui, tem cantata, que eu sei, não vem não. Tenor, primeiro tenor, segundo tenor, soprano, vamos lá. Me ajuda aí. Não estava fácil assim? Você é soprano, tá? Fica aqui. Aí vem um outro, meio médiozinho assim. Isso aqui é contralto. Aí resolvido o problema. Não. Vem cá, todo mundo. Vamos lá. Nós precisamos causar. E os 12 obedeceram, responderam, dividiram, mudaram a história do mundo. Por que você não pode? Por que você acha que você pode cair, derrubar você? Quem pode derrubar Deus? Então ninguém pode te derrubar. Mudança de mente.
uma consciência daquilo que você carrega, uma situação que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E esse negócio do Espírito eu já devo ter falado aqui, às vezes a gente menospreza. Sabe por quê? Pastor, que mudar o mundo. Pastor, minhas contas. Pastor, aquela situação. Pastor, o Fred já sabe, fica de boa, pastor. Eu estou aqui, eu estou no ministério do canto. Que canto? É contralto? Não, no canto da igreja, pastor. Largue eu lá quieto, não mexe comigo. Está amarrado, irmão, no lado, cancelado no poder do nome de Jesus. Vem aqui tomar água de coco. Anda, tem mais rocha para abrir. E o assunto não é instituição, porque eu conheço o coração do pastor de vocês, inspirando. Aliás, tem uma palavra profética para esse tempo, para o tiro leste. E eu falei com a minha esposa ontem, falei, amor, tem uma impressão assim, assim, assado. Ela, amém, amor, amém. Aí hoje de novo, e está aqui em Gálatas mesmo. O assunto não está em nomenclaturas. O assunto está em nós impartirmos aquilo que Deus vai se tornando. Sabe o que acontece comigo e que eu posso manifestar e derramar na vida de vocês? É que a gente gosta mesmo de estar no controle das coisas que nós sabemos fazer. Assim nós diminuímos aquela situação de que vão gostar, vão aprovar e de verdade o assunto da sua aprovação não está em você estar aqui buscando um Deus fiel, está em você se apresentar fiel para Deus. Então não é o que você sabe, o que você gosta apenas. O seu dom precisa devolver ao corpo de Cristo, mas é o que Deus diz que você pode fazer. O que Deus diz que você pode fazer? Deus te chama para isso, porque já que você sumiu, Ele volta tirando você dessa imersão, para que você entre com uma conduta diferenciada. E de verdade, você vai ter que ir lá no átrio. As pessoas falando de Jequiti. E eu não tenho problema com Jequiti. Você vai lá e fala de Jequiti também. Porque se as pessoas estiverem falando de Jequiti, você chega lá, Manto, Neguébia. Aí a pessoa, oi? Você quer comprar o quê? Esse perfume eu não tenho. Esse eu também não tenho. Ele é normal? Ele tem. De verdade, precisamos estar discernindo todas as coisas, porque o homem e a mulher espiritual não é o que vai, é o que discerne todas as coisas, é o que anda no Espírito. Eu amo o avivamento, gente, eu sou pentecostal. Até meus 5, 6 anos eu era de lá. Depois eu fui para a metodista, fiquei muitos anos lá, e Deus nos chamou para a igreja, para todos. Causar o reino é mudar o mundo. Então presta atenção, não há desculpa da sua escassez, da sua angústia, da sua carência, da sua necessidade, porque se você saiu de cena, Ele já venceu o mundo, já venceu a morte, já venceu o pecado na cruz, e você já mudou. Você estabelece os ambientes, você chega e discerne exatamente o que é para ser feito. Eu gosto dessa situação aqui, ó. As pessoas ficam falando assim, eu preciso ser mais João, porque eu corto a orelha das pessoas. Eu preciso ser mais Pedro, porque eu sou muito bonzinho. De verdade, sabe onde está a sua medida do seu equilíbrio? Dentro de você, o Espírito Santo de Deus. O Cristo é a nossa medida, ela é a nossa medida da estatura do varão perfeito. Então, se vai ter um pouquinho ou não de um Pedro ou de um João, está com Ele. Busque nesta imersão e saia de cena. Você não está aprendendo, está sendo melhorado, você está voltando à origem. Esta é a verdadeira reforma do Evangelho. Alô? Começou daqui para frente assim, ó. Alô? Como Deus usa pessoas quebradas para coisas grandes. O Stephen Furtick, um pastor norte-americano, tem um livro maravilhoso chamado Desqualificados. Você tem que ser realmente desqualificado para entender a graça de Deus. Mas quando você entender que um Deus se fez carne e foi para a cruz, você tem que falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Pastor Fred, o que mais? Vamos para onde? Fazer o quê? Que hora? Quando?
Pastor, eu quero. Pastor, eu não quero, mas eu sei que eu tenho. Pastor, eu não quero célula. Gente, a minha célula era incrível. Uma vez, há muito tempo atrás, eu falei assim para uma pessoa, só veio uma pessoa na minha célula, 20 e poucas pessoas. Não tem um dia desse aí, que você briga com a esposa, limpa a casa, e compra pão, e faz não sei o que, para que a célula aconteça. E aí veio aquele irmão. Estou me sentindo um preletor internacional. E esse irmão, ele chegou, gente, e ele chegou, falou assim: Vande, ora aí por mim, cara, porque eu estou desempregado. Eu sou criado pela minha irmã. Minha mãe morreu quando eu era muito criança e tal. Eu fui compadecendo assim. Eu estufei o peito e falei assim: meu amigo Elielson, eu vou orar agora. E se semana que vem, na próxima célula, você não voltar empregado, eu mudo de igreja, eu mudo meu nome. Aliás, mudar o nome é uma delícia. Eu mudo meu nome. Jesus está com a gente. Aí fiz um ato profético lá, na minha sala. Dei para ele um prato de salgado. E ele era fortinho. E a gente foi comendo e falando de Jesus, e Jesus, apaixonado por Jesus. Depois que ele foi embora, eu falei assim: Jesus, está comigo? Igor? Alô? Falei: Jesus, perdão pelo que eu fiz. Jesus, perdoa. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, eu vou envergonhar o evangelho. Jesus, eu vou envergonhar o teu nome. Jesus, o Senhor tem que estar com intervenção agora. Quebra todo o arco, toda a lança. Jesus, corta, anula o laço do passarinheiro, do caçador, do migrador, do cortador, do gafanhoto. Gente, eu fiquei pensando numa semana de consagração. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Na outra semana, o Elielson chegou empregado na caldeiraria em Jambeiro. Agora eu vou dizer um negócio para vocês. E se ele não tivesse empregado? Deus continuaria sendo Deus. A gente precisa entender que quando a gente abraça Deus, a gente não está abraçando para pôr as mãos no bolso, porque nós mergulhamos, nós imergimos, e cada vez que a gente aprofunda, nossa maturidade aumenta. Cada vez que você desce, a sua maturidade aumenta, e você vai acessando coisas que já é sua. Você está sentado à direita do Pai, juntamente com Cristo Jesus. O que é que te falta? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se você tiver, Ele é Deus. Se você não tiver, Ele é Deus. Aliás, aquele vizinho que tem e que você não tem, na verdade ele acha que pensa que tem, porque é você que tem. Esse negócio que a gente brinca aqui: vocês estão felizes? Somos felizes. Não, é porque somos mesmo. Tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, as expectativas humanas, elas não frustram aqueles que estão imergidos e mergulhados em Cristo Jesus. Vamos aplaudir Jesus aí. Se nós entendermos que Ele é Deus, Ele é soberano, é para arrebentar. Eu falei para minha filha assim: filha, fica em pé, sua linda. Papai te ama. Isso, tá bom, senta. Eu já falei, eu vou falar com a Rafa. A hora que ela vê que os pretendentes assim, que ressuscitar uns 2 ou 3, aí a gente vai conversar, tá, Rafa? Você me ajuda nesse negócio, tá bom? Quer fazer missões com você e não sei o que lá. Obrigado, amor. Eu falei para ela me avisar quando estiver acabando. E ela tá apavorada porque eu não olho para ela. Então eu olhei para ela, eu achei que ela estava avivada. Ela tá assim, ó. Eu falei: minha filha tá avivada demais, mano. Tá dando certo. Não, ela tá assim: pai, para, pai. Eu preciso correr. Mergulhando e causando, só causa quem se retira para que Cristo apareça. E como que Cristo aparece? Vou finalizar aqui. Aliás, tem uma palavra. Efésios 5:1, por favor.
Efésios 5 diz assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam o quê? Como é que a gente imita aquilo que a gente não está vendo? Esses dias eu postei o maior fake news dos tempos. É esse negócio de que eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus. Um negócio desse aí, eu postei aí, eu repostei um negócio, achei maravilhoso. Isso é a fake news mais antiga que tem. Não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Jesus. É para rir mesmo, quem que riu? Faltou um microfone na mão desse irmão. É para rir dessa forma, sarcástica. Quem falou que você pode amar o noivo e não amar a noiva? Quem falou que você... Isso é loucura. Isso é a pior loucura. Não existe isso. Que aqui é onde o ferro afia o ferro. Aí as pessoas querem... eu estou congregando em Jesus. Congregue sim em Jesus, claro que sim. Mas o seu corpo é que é o mistério dessa sociedade. Está aqui. Ele vem buscar a sua noiva, a igreja. Ele não vem buscar ONG nenhuma, não vem buscar você no quarto, a não ser que você seja parte da igreja, parte do corpo de Jesus. Então Efésios, a carta do Paulo aos Efésios fala para a gente ser imitador. Sabe como que Cristo vai aparecer na sua vida? Quando você imitar Ele, propositalmente. Ainda que vez ou outra você tenha feito alguma coisa assim, uma atitude meio imatura, porque de verdade, se o Elielson não ficasse empregado, seria um problema para mim e para o evangelho talvez. Mas o assunto não está nas expectativas supridas. O assunto está em nós conhecermos a Deus, conhecermos o seu Filho Jesus, entendermos que não é mérito algum, todos somos desqualificados. Aí Ele nos qualifica na cruz, pelo Espírito Santo de Deus que faz morada na minha vida, na sua vida. Este Espírito é que te torna capacitador. Para quê? Para imitar a Cristo. João 21. Uma vez o pastor de vocês pregou na nossa conferência Start, e eu estava falando, o que eu vou pregar? Falei, não, João 21 não. Ele foi lá e pregou João 21, fiquei com a raiva. Falei, caramba, é melhor receber Jesus. E foi incrível, fui transformado. Mas pense comigo, aquela história que João conta, dizendo que Jesus apareceu na praia, a terceira vez que Jesus aparece, e ele pergunta para os discípulos: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Obrigado, Paulão. É o Paulão que está lá? Vamos embora. Preciso parar. Jesus, sabe? Olha que interessante. Presta atenção. Eu quero finalizar. Eu vou conseguir. Filha, relaxa. Olha, não temos nada. Pescamos a noite toda. Pô, os caras são um profissional, cara. Eles não eram profissional de fazer as coisas que Jesus fazia. Eles eram desqualificados. Quem eram os qualificadões da época? Estavam nas sinagogas, com seus filactérios, sendo saudados nas praças, sentando em lugares de honra nas mesas. Mas os pescadores não. E aliás, estavam muito frustrados, porque o nosso mestre, que fazia aqueles milagres, que faziam tudo, não está mais com a gente. Então presta atenção. Um homem chega e diz assim: vocês têm algo para comer? E eles dizem: não. Nós pescamos a noite toda. E ele diz assim: joguem a rede para o lado direito. Então a 90 metros da praia eles jogaram, e de repente aquele mais íntimo, repita comigo, íntimo, aquele que imitava, aquele que olhava, aquele que reparava, aquele que deitava no peito, ele disse assim: ei, Pedro, é o mestre. E aí Jesus não chamou o coral, Jesus não chamou um cavalo alado, Jesus não falou assim: eu não falei para vocês que todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra, agora vocês vão ver a minha glória, e aquilo tudo explodiu. Não, ele fez uma fogueira com pão e com peixe, para que eu e você nunca
falássemos, mas ele era Jesus, ele era o próprio Deus. Cadê a sua fogueira? Cadê o seu peixe? O assunto não está apenas em mergulharmos e desaparecermos, mas causarmos de propósito lá fora. Você, eu, nós todos somos o mistério agora que está oculto para essa sociedade, e Deus conta com o seu corpo dirigido pelo seu Filho Jesus, para que a gente leve e toque isso, para que a gente leve o pão, para que a gente leve o peixe. Vamos lá, alguém se coloca de pé no nome de Jesus. Salmos 34:5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Se algum dia alguém olhou para o seu rosto e viu decepção, é porque nós estávamos olhando para algum lugar que não era para Cristo Jesus. Porque ser imitador de Jesus precisa do próprio Espírito de Jesus habitando dentro. Não haveria hipótese de você fazer isso de forma exterior. Por isso que eu comecei o Evangelho por nós anunciado. Ele não foi dado por homem algum, mas é revelação do próprio Cristo que habita em nós. Paulo recebeu isso, e não só ele, todo o Espírito de Deus foi derramado, e a palavra nos garante que Ele quer revelar as profundezas do coração do Pai para os filhos. Quantos querem? Então, quando Ele revelar isso, você precisa revelar isso lá fora. Nós não podemos segurar isso, nós não podemos deixar que as coisas não aconteçam, porque vai acontecer, porque nós somos os causadores. Nós vamos mudar o destino eterno das pessoas. O assunto é vida eterna, o assunto é eternidade. O assunto não está em necessidades supridas apenas. Nós temos um bom Pai, sim, mas Ele é soberano. A banda pode me ajudar aí, por favor? Eu li aqui que sejam imitadores de Deus como filhos amados. Qual a sua percepção do amor de Deus por você? Você não vai conseguir imitar se você não entender um Deus que te ama de verdade. E de verdade, se a sua percepção do amor de Deus estava numa necessidade suprida, irmão, é agora que nós vamos quebrar isso. Está quebrado no poder do nome de Jesus. Não está em necessidade suprida, mas está na revelação de quem Jesus é. João 13:23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Presta atenção aqui, eu finalizo aqui. O João escrevendo sobre ele mesmo. Vamos lá. Qual a percepção de João em relação ao amor de Deus, ao amor de Jesus? Vou ler de novo, João 13:23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Não é a quem Jesus mais amava, não é ao qual, o único que Jesus amava. Não. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava escrevendo dele. A percepção dele era assim: Jesus me ama, ponto, parágrafo. Ninguém entra nesse meio. Não há necessidade, expectativa alguma. Há uma perspectiva de quem Ele é. Vamos lá, alguém. Ele te ama, e Ele já te capacitou, porque Ele enviou um igual a Ele. Ele enviou um igual a Ele. Você precisa causar lá fora, meu irmão. O leste já saiu. Eu disse aqui que a minha segurança por não saber nadar por muito tempo é o leste preso aqui, mas no mundo espiritual tem que tirar o leste, porque a nossa segurança é Cristo Jesus. Ele vai te dar um oxigênio para você respirar nas profundezas. Ele vai te dar novos ares. E aquilo que você achava que era sua segurança, aquele bem, aquele investimento, aquela coisa, gente, isso aqui é só ferramenta na sua mão, porque você é um causador. É de propósito, é por amor. Ele te escolheu, Ele te ama. Vamos lá. Enquanto você vem vindo para frente aqui, me perdoe, pastor Fred. Tudo bem?
também, pastor Fabiano. Nós vamos terminar aqui à frente. É 5 minutos. Nós vamos orar uns pelos outros, com mãos nos ombros. Essa corrente vai acontecer agora. O Espírito Santo mostra para mim aqui pessoas que estavam com expectativas altíssimas de que Jesus, na verdade, Ele não está tão preocupado agora com essa expectativa. Ele quer você. Depois que Ele tiver você e você tiver a Jesus, e Ele for suficiente para você, aí os sinais vão seguir os que creem. Sabe? Os sinais, eles seguem os que creem. Então você ora por cura, você ora por libertação, você ora por salvação. E de verdade, o sinal só vai te seguindo. Você não fica medindo pelos sinais. Os que não creem vão olhando os sinais. Nós cremos e faremos de propósito. Nós vamos causar de propósito. O sinal só vai te seguir. Não fica preocupado com ele não. Vamos lá. Vamos lá. Você pode vir à frente para nós terminarmos juntos aqui? Pode ser, pastor. Eu vou liberar uma palavra aqui para Rocha Rio Santos. Está em Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram os que eram da circuncisão. Existe um encargo apostólico dessa casa, porque se você acha que o assunto é pastoral, o assunto dessa casa já está em influenciar igrejas. Alô, vamos lá. O assunto da Rocha e o Santos está num nível superior em influenciar igrejas. E haverão igrejas com costumes e condutas de lei, com costumes e condutas do passado. E existe uma coisa que Jesus estabeleceu nessa casa com base no amor que o pastor de vocês carrega. E eles vão começar a conduzir algumas igrejas a esta liberdade. Paulo foi o último, mas Paulo foi poderoso a ponto de dizer para uma geração de Pedro: ei, você não pode fazer isso. Um dia você está na velha aliança, outro dia você está na nova aliança. A nova aliança é superior, Cristo é superior. E eu quero liberar essa palavra para vocês. Vocês vão trazer muitas igrejas com resquícios da antiga aliança, muitas igrejas que ainda estão se arrastando em dogmas, em paradigmas. Vocês são livres no amor do Pai. Não importa que vocês são mais novos, tem muitas igrejas que estarão se aliançando e voltando ao primeiro amor por causa do amor de vocês, por causa do jeito que vocês amam as pessoas e querem conduzir as igrejas, servir as igrejas, inspirar as igrejas. Vamos lá, você faz parte disso. E vocês vão fazer de propósito quando o pastor de vocês chamarem: ei, equipe, vai para aquela igreja lá e derrama isso que nós já aprendemos, derrama isso que nós já ensinamos. Estamos numa geração não dos técnicos, mas dos disponíveis. Quantos disponíveis nós temos aí? Em nome de Jesus. O Paulo acabou de chegar e chamou Pedro e falou: não faça isso. Você comia conosco, gentios, e agora não está mais comendo? Pedro, como é isso? O pastor de vocês, a pastora de vocês, com muito amor, muita sensibilidade, vão encarar algumas igrejas a partir de hoje para alinhá-las na cruz, em nome de Jesus.